Olá pessoal, na nossa aula passada nós finalizamos a parte de ferramentas onde o usuário poderia informar as configurações do banco de dados, colocamos um teste para verificar se a conexão está funcionando e também no evento load nós implementamos uma verificação fazendo com que o sistema conecte no banco de dados e desconecte para ver se as configurações do banco de dados estão corretas. Hoje, pessoal, nós vamos fazer a seguinte coisa. Nós vamos pegar e vamos implementar o backup do banco de dados, que é uma parte fundamental de todo o sistema. Essa parte aqui serve para facilitar a vida do desenvolvedor e do usuário. Então, basta apenas o usuário clicar no backup, ele já vai guardar, já vai salvar todas as informações do banco. Para isso, pessoal, vocês vão precisar de de um arquivo, mas eu adicionei dois arquivos dentro do arquivo zip utilizado no projeto. Então, no início do desenvolvimento desse projeto, nós criamos um arquivo zip com ícones, com o SQL do banco. Então, façam um download pelo link da parte 3, parte 2 ou parte 1, eu já atualizei os links, que vocês vão encontrar mais dois arquivos dentro da pastinha compactada. Então, olha lá, quais são esses dois arquivos, pessoal? Busca endereço, que é uma biblioteca que eu criei para buscar os endereços online, e SQL Server Backup. Então, nós vamos utilizar esses dois arquivos, esse SQL Server Backup, para fazer o backup do banco de dados e o busca endereço no cadastro de cliente e fornecedor. Então façam o download do arquivo zip, descompactem esses arquivos. E aqui, pessoal, no nosso projeto, nós vamos fazer a seguinte coisa. Eu vou criar um outro projeto para armazenar apenas essas bibliotecas voltadas para as ferramentas. Às vezes vocês vão querer criar outras bibliotecas, então eu vou fazer o que? add, novo projeto, ferramentas do tipo, esse projeto vai ser do tipo class library. Então olha lá, ok, criou o nosso projetinho. Vamos deletar essa classe 1, pessoal, que nós não vamos precisar dela. E agora vamos importar as duas bibliotecas que eu havia mencionado. Então, add, item existente. Vou na área de trabalho, onde eu fiz o download, selecionar o busca endereço e o SQL Backup. Pronto. E agora, pessoal, vamos abrir esses dois arquivos. Por quê? Apenas para conferir se o nome do namespace está correto. Então, olha lá, caso não esteja escrito ferramentas, ou vocês colocaram os dois arquivos em outro projeto, alterem o namespace dos mesmos. Ó. Então, olha lá, tanto o meu busca endereço quanto o meu ferramentas está com o namespace ferramentas. Então pronto, pessoal. Vamos dar uma navegada aqui no SQL Server Backup para ver o que tem dentro dele. Então reparem, eu criei uma classe com métodos estáticos. Então olha lá, o primeiro método estático, alguns deles nós não vamos nem utilizar no nosso caso. Então aqui eu criei um método estático que devolve um array list. Com o quê? Com todos os nomes dos bancos de dados existentes no nosso servidor de banco de dados. O que nós vamos utilizar realmente aqui, pessoal, vai ser quem? Vai ser o backup database. Porém, apenas para comentar, ó, com o parâmetro no obtém banco de dados, eu passo uma string de conexão. Aqui no backup database, pessoal, eu passo a string de conexão, o nome do banco que eu quero conectar e o nome do banco que eu quero criar o backup.
Com isso, ele vai fazer o backup do banco de dados. E no Restaura Database, eu passo também a string de conexão, o nome do banco de dados, que eu quero fazer o backup, e de qual arquivo que eu vou pegar esse banco de dados para restaurar no meu servidor de banco de dados. Então já está pronto, pessoal. Basta apenas nós utilizarmos e testarmos a ferramenta para ver se funciona. Então olha lá, o que eu vou fazer aqui, lá no nosso projeto GUI. Eu vou criar um novo formulário, add Windows Form, vou dar o nome de FRM, backup, banco de dados. Deixa eu só ver aqui se o nome que eu dei para o nosso configuração, tá. Então, olha lá, FRM Backup Banco de Dados, add. Vou alterar algumas propriedades. O texto eu vou colocar backup do banco de dados. E também eu vou modificar aqui, deixa eu achar aqui, o tamanho 800 por 600 e vou falar para a nossa tela iniciar no centro da tela. Pronto. Com isso, pessoal, nós já criamos o nosso formulário. Vamos então agora configurar os ícones, os elementos que vão estar presentes dentro desse formulário. Então, no caso aqui, do Toolbox, vamos colocar um botão, vamos colocar um label, vamos colocar também um edit box, deixa eu achar o edit box aqui, sumiu da minha frente, aqui. Perdão, text box, apenas para a pessoa visualizar as informações, e mais um outro botão. Pronto. Agora vamos configurar essas informações aqui, pessoal. O que eu vou fazer? No botão 1, vamos lá em propriedades, text, backup do banco de dados. Então, pronto. Posso até colocar um botão gigantesco, porque essa tela praticamente só vai ter duas opções. Se eu não quisesse fazer essa tela, eu poderia até colocar no menu principal, pessoal. Mas eu optei por fazer nessa tela aqui. E vou colocar um outro botão. Lá. Nesse segundo botão, eu vou escrever o seguinte texto: restaurar o banco de dados. Então, se a pessoa clicar nesse botão, ele vai fazer o backup. Se clicar nesse, ele vai restaurar o nosso banco de dados. Então, pronto. Eu vou também modificar a propriedade texto dos dois. Vamos aumentar a fonte aqui, como o botão ficou gigante, para a pessoa conseguir visualizar. Então, pronto, coloquei tamanho 20. O label, pessoal, talvez nem precise. Eu queria utilizar o label para mostrar o local da onde vocês escolheram o arquivo para restaurar o banco de dados. Eu acho que eu vou até tirar, pessoal. Eu vou utilizar isso aqui não. Vou deixar os dois aqui, ó.
Dois botões mega gigantes. Olha lá, backup do banco de dados e restaurar banco de dados. Vamos alterar o nome dos dois agora, né? Em BT backup e o de baixo BT restaurar. Pronto. Então, pessoal, nós criamos a nossa telinha. Olha lá, o backup do banco e a parte que restaura. Então, vamos implementar primeiro o backup do banco de dados. Então, clique em 2 vezes no botão. Nós vamos precisar, pessoal, de um file dialog para fazer com que abra uma tela para o usuário e o usuário escolha o local que ele quer armazenar as informações de backup. Bom, pessoal, retomando aqui, não é file dialog, pessoal. É open file dialog. Então, Open File Dialog, vou pôr o D aqui, recebe New Open File Dialog. E agora nós vamos fazer o que? Nós vamos definir um filtro para esse dialog. Então, D.filter recebe backup files, onde o nosso filtro vai ser o que? Todos os arquivos com a extensão .back, ponto e vírgula. E agora eu vou fazer o que? Eu vou mostrar a janela d.showDialog. Pronto. Mostrei a janela para o usuário vai escolher, ou melhor, pessoal, desculpe, não é Open Dialog, é Save Dialog, Save. Eu estou criando o backup, então eu tenho que indicar aonde eu vou salvar, né? Não é Open, Open é quando eu for restaurar o backup. Então aqui, criei o filtro, mostrei na tela, e agora eu vou perguntar a seguinte coisa. Eu vou perguntar se o file name é diferente de vazio. Se for diferente de vazio, significa o quê? Que o usuário foi lá e informou um local para salvar o backup. Então agora nós vamos fazer o quê? Aqui dentro eu vou criar uma string que vai ser o quê? O nome do meu banco. Eu já sei o nome do meu banco. Como eu já sei? É só nós olharmos aqui no nosso Solution Explorer, ferramentas. Cadê? Não, nem precisa olhar ali. É só pegar e fazer o quê? O nome do nosso banco vai estar aonde? Dados do banco de dados. Então, antes aqui, nós vamos ter que pôr o quê? Using DAO. E aqui, o nome do banco vai estar aonde? Em dados da conexão. Ponto. Banco. Que vai ser o nome do nosso banco de dados. Então, eu já tenho o nome do nosso banco de dados. E também, eu vou definir a minha conexão. Como definir a minha conexão, pessoal? Eu não vou usar a mesma string de conexão que eu usava anteriormente? Não vou usar a mesma. Por quê? Porque eu não posso me conectar no meu banco e abrir a conexão no banco de dados que eu quero fazer o backup. O banco que eu quero fazer o backup não pode estar aberto para eu fazer o backup do mesmo. Então, eu vou fazer a seguinte coisa. Conexão vai ser igual ao quê?
a arroba e o seguinte texto: data source igual, vamos colocar um mais aqui, dados da conexão, ponto, servidor, e ponto e vírgula, initial catalog igual a master. Então, vou me conectar, pessoal, no banco de dados master. Então, se for ver, eu vou me conectar neste servidor e vou selecionar para trabalhar o banco de dados master. Com o usuário, vamos colocar um mais aqui. Dados da conexão, ponto. Usuário, mais, ponto e vírgula, e o password igual a mais senha. Então vamos ver se ficou certo, pessoal. A minha string de conexão vai ser o quê? Data source é o endereço do meu servidor, ponto e vírgula, initial catalog, que é o banco de dados que eu vou selecionar, que é o master, user, meu usuário, e a senha, a minha senha do banco de dados. Então pronto, eu defini a minha string de conexão. E agora, pessoal, nós vamos utilizar a nossa biblioteca. Então nós vamos colocar aqui SQL, ou melhor, antes de colocarmos o nome da biblioteca, nós precisamos adicionar aqui no using ferramentas. Só que na hora de escrevermos ferramentas, ferramentas, vocês vão ver que ela não está visível. Ferramentas. Por que não está visível? Porque aqui no nosso projeto GUI, se for olhar nas referências, botão direito, add referência, vocês vão ver que não estamos fazendo referências ao projeto ferramentas. Então selecionem aqui, OK. Agora sumiu o risquinho vermelho debaixo de ferramentas. Então agora eu posso utilizar tudo que tem dentro de ferramentas. SQL server backup, ponto, backup database, onde eu vou passar o quê? A minha conexão, o nome do banco que eu quero fazer o backup e o local que eu quero salvar esse backup, que é o meu file b.filename. Só que para ficar bonitinho, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui string espaço local backup recebe b.filename. Pronto. E aqui eu vou informar o d.filename. Supostamente, pessoal, apenas com isso, nós já vamos conseguir fazer o backup. Porém, a nossa aula já se estendeu demais, pessoal. Já faz quase 20 minutos. Na próxima aula, nós vamos continuar com o desenvolvimento do nosso backup. Obrigado e até a próxima aula.